Bom dia aos pais, bom dia também para você, aluno. Antes de eu apresentar a videoaula, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Oremos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado também porque Tu tem derramado bênçãos sem medidas sobre nossos amigos, familiares e continue nos protegendo. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Turma, o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 3, As Luzes da Razão. Esse capítulo, nós já demos início em sala de aula, mas nós vamos revisar alguns pontos importantes, tá bom? Nós vamos aqui então para a valorização da razão, mas antes nós vamos voltar um pouquinho aqui sobre o período medieval, que ficou marcado pelo pensamento religioso. Que pensamento foi esse, professor, que ficou marcado? Ficou marcado pela ideia do teocentrismo. Deus no centro. Mas ocorreram algumas mudanças, tá bom? Nesse período, principalmente no século XV, com o Renascimento, tá? Onde houve a substituição de pensamento de teocentrismo para antropocentrismo. Antropocentrismo que significa homem no centro, tá bom? Logo depois, nós temos a Reforma Protestante, que foi marcado também por questionar a igreja a partir de algumas práticas, né? E que teve seu principal representante, Martinho Lutero. Esses acontecimentos do século XV e XVI foi importante para que pudesse desenvolver, tá certo, o espírito crítico, tá certo, para o povo europeu. Logo então, essas mudanças que ocorreram estavam associadas também ao crescimento do comércio, onde nós vamos ter um grupo que está em ascensão, tá, em destaque, que é a burguesia, tá bom? Logo no século XVII, nós temos também a tensão entre fé e a ciência. Por quê, professor? Nesse período, nós vamos entender que era muito difícil a igreja receber crítica em relação às suas teorias, em relação às suas ideias, tá? Dogmas que eram vistos como verdade absoluta. Então, nós vamos ver um exemplo em relação a Galileu Galilei. Galilei, que defendia a teoria do heliocentrismo. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos a ideia do Sol, a ideia do heliocentrismo, que defende a ideia do Sol no centro e a Terra gira em torno dela. A igreja defendia o geocentrismo. O geocentrismo, que não é o Sol, mas sim o que? A Terra, ela é o centro e o Sol gira em torno dela. A partir do momento que Galileu defende essa ideia do heliocentrismo, ele foi levado para o Tribunal da Inquisição, certo? Era preciso ter muita coragem para defender essas teorias contrárias às ideias da Igreja Católica, né? A ideia do poder absolutista também começa a ser questionada, né? Ou seja, o que seria esse poder absoluto? É a concentração de poderes nas mãos do rei. O poder executivo, legislativo, judiciário, tá? Começa a ser questionado também essas práticas, tá bom? Nós vamos ver que a busca de uma nova razão, ela se dá a partir do momento de uma nova forma de pensar a realidade. O que seria, professor, essa nova forma de pensar a realidade? É a partir da crítica, né? Ou seja, sem utilizar o argumento religioso, tá bom? Ou seja, sem ser influenciado pela religião. O próprio ser humano tinha o seu próprio argumento, né? Logo então, nós vamos ver que o iluminismo está relacionado a quê? Esclarecimento, independência intelectual, tá bom? E também social. Logo, nós vamos associar também o iluminismo como iluminar o pensamento, né? Um novo pensamento em relação à realidade, em relação ao mundo, tá bom? O próprio ser humano ele começa então a ter suas próprias ideias, né? Que vão ser do próprio ser humano, onde eles vão ser responsáveis pelos seus atos, tá bom? Não sendo mais influenciados pela igreja, tá bom? Logo, nós vamos ver que houve várias obras
produzidas por vários países europeus, mas a difusão do iluminismo, nós vamos ver que ela vai se dar pela França e também pela Inglaterra. Tá bom? A difusão dessas ideias iluministas. Tá bom? Logo, nós vamos ver que, a partir desse pensamento crítico, né, desse sentimento que as pessoas vão ter agora de ter suas próprias ideias, podemos perceber a influência das ideias iluministas presente no nosso cotidiano. Como? A liberdade religiosa, a liberdade política, onde você escolhe seu representante, né, na política. Isso são ideias que a gente pode identificar no nosso cotidiano. Tudo bem? Logo, em relação à razão e à ciência no século XVII, nós temos aqui os cientistas que contribuíram de forma importante para o avanço das pesquisas. Nós vamos destacar então o Galileu, né, que nós já falamos no slide anterior, tá bom? Que foi associado ao período do Renascimento. Nós vamos destacar aqui René Descartes, que defendeu a ideia como o único caminho para o conhecimento, certo? Nós temos Isaac Newton, que também vai se destacar, né? Que explicou diversos fenômenos naturais. Uma delas foi a gravitação universal, através de cálculos matemáticos, de observações, tá? E teve a sua contribuição. E John Locke, tá bom? Que vai escrever sobre a necessidade de combater os abusos de autoridade no governo, tá bom? Nós vamos ver também a razão e filosofia no século XVIII. O iluminismo, ele foi o resultado de um processo de reflexão do Renascimento, uma continuidade, né, de uma mudança de pensamento e também fazer com que as pessoas tivessem o sentimento do espírito crítico, ok? Logo então, o iluminismo ele envolveu, né, algumas áreas como a filosofia, tá? As ciências sociais e naturais, a educação e a tecnologia. O iluminismo ele teve forte influência nessas áreas, tá bom? Por que, professor? Né? Porque grande parte dos iluministas foi elitista. A gente tem que entender que as suas obras não eram direcionadas para o povo, não era direcionado também para os trabalhadores, era direcionado para os grupos letrados, aquelas pessoas que tinham oportunidade, né, de adquirir conhecimento, aquelas pessoas que tinham um intelecto voltado para a arte, para a filosofia, para a ciência, tá? Por isso que grande parte dos iluministas foi elitista. Logo, nós vamos ver que os iluministas chamavam o antigo regime de uma nova forma que pretendia o superar. Em relação a quê? A economia, a sociedade, né? Porque eles criticavam os privilégios direcionados para os nobres e também o clero. Mas eles defendiam também que esses privilégios poderiam dividir a outra classe social. Quem era a classe social que estava em ascensão, que nós falamos lá no início do slide? A burguesia. A burguesia, ela tinha uma forte influência na economia, só que ela não participava das decisões políticas, né? Só que isso não significa que todos os pensadores iluministas eram burgueses. Por quê, professor? Porque havia também nobres que defendiam ideias iluministas na educação, tá? Na filosofia. Tanto é que alguns reis se identificaram como déspotas esclarecidos por defender algumas práticas iluministas nessas áreas, certo? Logo nós vamos ver, professor, me diz uma coisa, quem são os iluministas que se destacaram na ciência, na filosofia, na economia? Nós vamos ver isso então no próximo vídeo, tá bom? Valeu!